Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos conhecer essa redação, é a redação cobrada pelo Enem, certo? Vamos ver alguns aspectos básicos bem interessantes que nós precisamos conhecer, né? O tipo de texto que nós vamos produzir, exigido pelo Enem, as competências, a forma como ela vai ser analisada pelos corretores, certo? Para que a gente possa ter um bom desempenho no momento que nós estivermos ali redigindo o nosso texto dissertativo, argumentativo. Primeiramente, nós precisamos entender o que essa prova exigirá de nós, dos candidatos, certo? Então, vai exigir o quê? Um texto em prosa, um texto dissertativo argumentativo, né? Que vai ter uma temática de ordem social, científica, cultural ou política. Então, qual é a essência do texto dissertativo argumentativo? Primeiramente, ele é dissertativo porque ele exige do candidato o quê? Uma tese. E a tese é justamente o quê? Vai ser o nosso ponto de vista. O que você pensa sobre esse determinado tema? E argumentativo por quê? Porque nós precisamos de argumentos para sustentar a nossa tese, certo? Então, nessa redação, você deverá defender uma tese, que vai ser a sua opinião a respeito do tema, apoiado em quê? Em argumentos consistentes, tudo isso de forma coerente e coesa. Então, outra observação super importante é com relação à norma padrão. Como o nosso texto ele tem que ser redigido? De uma maneira que respeite a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, nós temos que escrever de acordo com a gramática, né, com aquelas regrinhas gramaticais, respeitando também os direitos humanos. Então, tem que ser uma língua culta, né, de acordo com a norma padrão, sem colocar no papel a forma como nós falamos, porque às vezes nós utilizamos a linguagem mais informal quando estamos conversando, mas no momento de fazer a redação, temos que lembrar de utilizar a norma padrão, que é que nós aprendemos aí durante todo o período na escola. Então, quem é que vai avaliar essa redação? O texto produzido, ele será avaliado por, no mínimo, 2 professores de forma independente. Então, eles vão avaliar sem que um conheça a nota atribuída pelo outro colega. Então, caso essas notas elas estejam muito distantes, eles vão para uma terceira correção, certo? Então, até chegar a uma média geral do texto. Então, os corretores eles vão avaliar segundo as 5 competências, né? De acordo com as 5 competências, até chegar numa nota comum e uma média comum pelos avaliadores. Então, essa avaliação do Enem, primeiramente da redação, nós precisamos o quê? Observar a questão da linguagem. Então, dominar a norma culta da língua portuguesa, né? Fazer uso de outras linguagens também para acrescentar o nosso repertório sociocultural. Né? Compreender esses fenômenos aí da questão da tecnologia, da área da geografia, de manifestações artísticas, porque será cobrado também de nós o quanto nós dominamos outras áreas do conhecimento no momento que nós estivermos argumentando, certo? Precisamos também enfrentar situações, problemas, organizar, relacionar, interpretar os dados de diferentes formas, né? As informações, para que a gente possa tomar as decisões e enfrentar a temática que vai vir ali, né? Precisamos também construir a nossa argumentação, relacionar as informações. Lembrem que o texto eles tem que estar bem organizado, não são informações soltas, não. A gente tem que ter primeiro nosso planejamento e a partir desse planejamento é que nós vamos construindo os nossos argumentos, montando os parágrafos, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Também precisamos elaborar, né, essas propostas, recorrer aos os conhecimentos que nós aprendemos aí durante toda a nossa trajetória escolar. Né? Lembrando que nós temos que respeitar também os valores humanos, né? E reconhecer a diversidade sociocultural. Precisamos respeitar a diversidade sociocultural. E aí o Enem ele vai cobrar 5 competências básicas do candidato. Né? A primeira que eu já abordei é a questão da norma padrão. Então, o candidato ele tem que demonstrar domínio da norma padrão, né? Os conhecimentos gramaticais que ele aprendeu ao longo do percurso na escola,
certo? Então temos que observar a questão das vírgulas, né, da pontuação, da escrita, da ortografia, né, o acordo ortográfico que está aí desde 2009. Temos que observar também as relações entre as frases, como elas estão escritas, se elas estão escritas de maneira organizada, né? Tudo isso está dentro da competência 1. Na competência 2, nós temos o quê? O candidato ele deve compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das várias áreas do conhecimento. Ou seja, a competência 2, ela exige do candidato o quê? Que ele saiba o que é um texto dissertativo argumentativo. Ele tem que redigir um texto nessa modalidade de texto dissertativo argumentativo, certo? E também ele tem que aplicar outras áreas do conhecimento. Então, se o candidato fizer uma redação toda em poesia, então ele vai ser penalizado na competência 2. Então ele precisa construir esse texto dissertativo argumentativo que tenha o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Além do mais, aplicar as áreas do conhecimento aí durante a sua argumentação. Competência 3, o candidato ele deve selecionar, relacionar e organizar os argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, primeiramente, nós temos que ter o ponto de vista, né? O que é que eu penso sobre esse tema? O que é mais importante a se discutir esse tema? Então, tem que ter o ponto de vista. Se não tiver o ponto de vista, o candidato ele já vai perder pontuação na competência 3. E mais, esse ponto de vista ele deve estar organizado, relacionado aos argumentos, bem organizado. Então, isso é o que a competência 3 ela vai exigir do candidato. Já a competência 4, o candidato ele deve demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, ou seja, os elementos de coesão, né? Aquelas palavrinhas mágicas, o portanto, onde, aonde, devido a esse fato, né? Todas essas palavrinhas, né? Em tempos modernos. Então, essas palavras que vão fazer a conexão entre uma frase e a outra, entre um parágrafo e outro, que são os elementos coesivos, né? O para, o de, o ainda, ainda que, supostamente, não é? Então, essas palavrinhas, todas elas são bem cobradas na competência 4, que são os mecanismos de coesão, certo? E por último, a competência 5, o candidato ele deve elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, essas são as 5 competências, certo, exigidas pelo Enem. Essa última competência, a competência 5, o que é essa proposta de intervenção social? É uma possível solução para o problema, né? Então, você tem lá uma temática, então você tem que trabalhar uma suposição aí de uma proposta de intervenção. O que eu posso fazer para solucionar esse problema? Como eu vou fazer? Quais os meios que eu vou utilizar? Quais os órgãos, os agentes que eu vou utilizar para combater esse problema, para diminuir, para acabar com esse problema que está aí no tema da minha redação? Então, é assim que nós vamos pensar na nossa proposta de intervenção social. Então, esses são os aspectos básicos aí da redação do Enem, né, que nós temos que prestar bastante atenção nessas 5 competências.